Deus amado, Deus querido, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós mais uma vez aqui estamos, de todo o nosso coração, com toda a nossa força, nesse encontro onde nós temos tido o privilégio de poder desfrutar de momentos maravilhosos aqui, com temas que têm nos abençoado muito. Nós somos privilegiados, Pai. Obrigado. Mais uma vez queremos colocar em Tuas mãos esse tema, que é um tema tão presente na vida de cada ser humano, Pai, que é a fé. O tempo todo nós estamos vivendo a fé, Pai, de várias formas, várias maneiras, em várias situações. Então, que o Senhor possa, através desse encontro hoje, nos abençoar aquelas pessoas que não vão estar aqui presentes nessa live, mas vão assistir através do canal do YouTube. Seja hoje, seja amanhã ou o dia que for. Mas que o Senhor possa estar na frente e abençoar, nos dando sabedoria, discernimento, trazendo aquilo que nem a Rosina nem a Adriana prepararam, mas o Senhor preparou para nós. É o que te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, gente. Graças a Deus. É um prazer mais uma vez estar com vocês. E vamos dar início a esse tema tão presente em nossas vidas, né? A fé. O tempo todo a gente está tendo que ter fé. A gente tem fé que o nosso filho, que foi gerado lá, né? A barriga da nossa esposa, a barriga da mãe, nós temos fé que ele vai nascer saudável, que ele vai nascer perfeito. E ali a gente fica 9 meses monitorando, acompanhando. Aí a mulher vai fazer o pré-natal, ela tem fé que o pré-natal dela vai dar tudo certo. Ela tem fé na médica, no médico. Ela tem fé que o marido vai, né, estar do lado dela. Ela tem fé que não vai faltar comida, enfim. Nós, o tempo todo, a gente tem essa prática da fé, fé que nós que temos nosso trabalho, nossa profissão, a gente tem fé que você que trabalha, né, de CLT, de carteira assinada, você tem fé que seu patrão vai pagar seu salário no final do mês. Você que trabalha por conta própria tem fé que você vai conseguir cliente, que os clientes vão pagar. Enfim, o tempo todo a gente está usando a fé nas pessoas, no governo, por mais que a gente cada vez se decepcione mais com o sistema político de cada país, em especial o nosso, mas a gente tem fé que vai mudar. Cada eleição que vem, a gente tem fé que vai mudar, que pode mudar. Impressionante, né? O tempo todo a gente tendo que ter fé no outro e fé na gente, né? Tem pessoas que elas acreditam que vão conseguir emagrecer, vão conseguir largar um vício, vão conseguir se libertar, enfim. A fé está o tempo todo presente nas nossas vidas. A fé natural e tem a fé sobrenatural, que é na religião, no Deus vivo, no Deus invisível. Tem gente que tem fé na religião, mais nos deuses que ela vê, né? Que são de gesso, de metal. Então, porque ela pode ver, ela tem fé ali naquela imagem. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, estar sempre respeitando a fé de cada um. Nunca, sabe, denegrindo a fé de ninguém, colocando dúvida, sempre com muito respeito, né? É um tema muito amplo, por isso que eu começo falando com um pouco mais de detalhes, mas eu sei que muito mais
hoje vocês estão trazendo para a gente. Rosina, bom dia mais uma vez. Queria que você falasse para a gente o que você trouxe hoje a respeito desse tema, a fé. Bom dia. Bom dia. Para mim, fé é como oxigênio. Eu, como acredito em Deus, em Jesus e no Espírito Santo, eu não posso viver sem fé. Eu seria morta espiritualmente se eu não tivesse fé. Vamos ler Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Fé é crer em alguma coisa que ainda não aconteceu. A fé nos dá esperança, nos ajuda a superar o dia mau. Fé vem do latim acreditar, trazer para dentro. A fé te faz mais forte e faz, por exemplo, que você acredite que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo e a tenha como seu manual de conduta. Jesus, várias vezes na Bíblia, fala: a tua fé te salvou. Como no caso da mulher hemorrágica havia 12 anos, que está em Lucas 8:48, ou um dos 10 leprosos que voltou para agradecer Jesus, que está em Lucas 17:19, ou o cego em Jericó, que está em Lucas 18:42. A fé te aproxima de Deus. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. É acreditar na obra redentora de Jesus na cruz. Ter fé é comprometer-se com Deus. A fé te ajuda em qualquer situação, pois mesmo quando as circunstâncias são adversas, acreditando que Deus está no controle e no tempo oportuno, as coisas vão acontecer. Viver pela fé é prosseguir, independente das aflições ou tribulações que passamos. Meditar na palavra de Deus e ter intimidade com Deus aumenta a nossa fé. A Bíblia fala sobre confiança e entrega ao Senhor. Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Vou citar exemplos de fé na Bíblia. Eu começo com Hebreus 11, 1 e 2. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Noé construiu uma arca no deserto. Abraão largou tudo e foi para uma terra que ele nem sabia onde era. E, além disso, ele foi pai aos 100 anos. Moisés libertou o povo do Egito e os levou por 40 anos pelo deserto. Pela fé, os muros de Jericó caíram. E Gideão venceu uma guerra só com 300 homens. Segundo Coríntios 5:7. Porque andamos por fé e não por vista. A fé nos mantém em pé, acreditando no que ainda não vemos, mas pela fé, sabendo que vamos conquistar. Temos que ter os olhos fixos em Deus para que a nossa fé não se enfraqueça. João 16:33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Isso é que é fé, confiança que tem um Deus cuidando de nós e nos dando paz para enfrentar o dia mau. A fé te ajuda a manter os sonhos vivos e a esperança nas promessas que Deus já te fez. Não dá para ter relacionamento com Deus se você não tiver fé. Foi isso que eu trouxe hoje.
Um bom dia para vocês. Bom dia mais uma vez. Perfeito. Eu estava ouvindo a Rosina relatar aí, né, algumas histórias que aconteceram de homens que tiveram essa fé em Deus, né? Homens conhecidos na história, como Abraão, Moisés. E se você vê uma coisa que há em comum em todos eles, é uma confiança, sabe? É uma confiança. Que você confiar que você vai conseguir, né, ter um filho, produzir um filho aos 100 anos, até para aquela época era algo assim que você tinha que confiar, porque Abraão, na verdade, eu tenho acompanhado a novela Gênesis, a Record. Abraão, na verdade, aquele filho dele de Sara, se você parar para pensar, ele não foi gerado por Abraão, por Sara, foi gerado pelo próprio Deus, assim como Deus gerou Jesus e Maria, sabe? Mas ele precisou que alguém confiasse nele. Deus, é incrível isso, porque Deus ele faz realmente as coisas que, para nós, seres humanos, limitados, né? Que nós que somos limitados. Para Deus, por tudo que eu já vivi, tudo que eu já vi, tudo que eu já estudei, pesquisei, eu nunca vi nada que fosse impossível para Deus, sabe? A gente olha a natureza, a gente vê que coisa impressionante é a natureza. Se a gente parar para pensar, e é isso que você sempre tem que fazer, na minha opinião, se tiver dúvidas, sempre tem que fazer, parar para pensar. Se você tiver dúvida, será que isso é possível acontecer? Para pensar. Porque não existe nada impossível se você confiar em uma promessa de Deus, seja qual for. Então, eles confiaram numa promessa. Então, eu estou acompanhando essa novela, eu vejo que o que o tempo todo fez com que Abraão não desistisse e animasse a esposa foi a confiança dele naquela promessa de que ele ia ser pai de uma nação, né? Então, Israel hoje existe, é fato, fato, eu não estou falando de algo que não existe, é fato, que Israel existe hoje por causa de uma confiança de um homem numa promessa que foi feita a ele por um Deus invisível. Então, é interessante, se você for analisar, a confiança é tudo. Mas, no final do programa, hoje, do tema nosso aqui, eu vou falar algo mais profundo aqui a respeito desse assunto. Adriana, a fé está ligado também às emoções, porque existe a fé racional e a fé, né, que muitas das vezes ela está muito ligada à emoção. As pessoas elas fazem algumas coisas ou tomam algumas atitudes porque são levadas a uma fé emotiva, né? O que você trouxe para a gente hoje, por gentileza, em relação à fé? Bom dia mais uma vez. Bom dia a todos. Então, o que eu trouxe hoje é um pouquinho falando sobre a ciência e a fé. O que a ciência diz sobre a fé? Os benefícios da fé são estudados desde os anos 80 no Brasil. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, atesta que a fé influencia na saúde física, mental e biológica. O crer pode diminuir os riscos de muitas doenças. O que é a fé científica? Evidências científicas é o trabalho de toda uma vida e irá restaurar a nossa crença na fé como uma aspiração humana essencial. Como se explica a fé?
fé transmite a ideia de confiança mais intensa. E qual é a relação entre a fé e a ciência? Pode-se dizer que estão interligados e que são complementares. A ciência não é uma única fonte de fatos e a religião vai além do reino dos valores e da moral. A ciência procura entender o relacionamento entre mente e a espiritualidade das pessoas. Ter fé é acreditar no que não se vê. A fé impulsiona o indivíduo mesmo não vendo. A ciência investiga o mundo natural, enquanto que a religião lida com o espiritual e o sobrenatural. Portanto, as duas podem ser complementares, mesmo pertencendo a duas esferas diferentes. Ciência e religião não disputam sobre nenhuma verdade. A aproximação entre os dois campos de conhecimento, ciência e religião, é de vital importância para o crescimento e desenvolvimento das pessoas. Então, o que é a fé? Fé é um sentimento que possui confiança, credibilidade, sendo algo único dentro de cada pessoa. Crer em algo ou alguém, convicção intensa e persistente em algo abstrato, que para a pessoa que acredita se torna verdade. Crença intensa na existência de alguma coisa. E quanto à razão e à fé? São distintas. A ciência e a filosofia têm seu fundamento na razão, enquanto a religião e a teologia na fé. Sabe-se que a fé não exclui a razão, muito pelo contrário. Embora a religião tenha seu princípio na fé, a razão é um movimento segundo através do qual a fé busca a intelecção. O que é intelecção? É um processo de aprender, de entender, de compreensão. Então, a ciência, ela não está numa disputa. Muitas pessoas falam que a ciência disputa com a fé, com a religião. Não, ela complementa. Como que se consegue complementar? Quando se há respeito. E respeito nós temos que ter em todas as áreas da nossa vida. Então, o respeito é o princípio de tudo. Se o cientista, ele respeita aquela pessoa que tem fé, aquela pessoa que tem fé também tem que respeitar o cientista. Quando há respeito entre essas duas áreas do conhecimento, esses dois campos de conhecimento, tudo se torna mais fácil. Porque eu respeito o que o outro pensa, eu respeito o que o outro investiga, e eu respeito como cientista a fé, a confiança mais intensa, como eu trouxe aqui. A fé é uma confiança mais intensa. Então, o que a gente precisa é estar equilibrando essa fé também. Os sentimentos, como a gente tem trazido em vários temas aqui, eles precisam ser equilibrados. A fé, não vou dizer que vai trazer uma consciência, não, mas ela vai trazer um pouco da razão, como eu falei aqui, né? É um movimento segundo, através do qual a fé busca o compreender. Então, quando uma pessoa diz, eu fui curada, poxa, que bênção, maravilhoso. E você procura compreender aquilo. Tem pessoas que não conseguem, né? Elas ficam tão eufóricas, né? Que elas nem buscam essa compreensão. Mas, na maioria das vezes, as pessoas buscam essa compreensão. Poxa, eu fui curada. Poxa, eu melhorei muito dos meus sintomas. Aí começa a busca. Aí a busca do conhecimento pela fé, que, na maioria das vezes, pela palavra de Deus, né? Então, assim, eu comecei a estudar e eu li sobre os 10 cientistas. E eu gostei de uma frase de um cientista, que ele é William Daniel Philip. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1997. Muitos cientistas são também pessoas com uma fé bastante convencional. Eu, um físico, sou um exemplo. Creio em Deus como Criador e como amigo. Isto é, creio que Deus é pessoal e interage conosco. E peguei uma frase de um outro cientista também, diretor do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos e diretor do projeto Genoma Humano. O nome dele... falhou, não peguei. Descobri que há uma harmonia maravilhosa nas verdades complementares da fé e da ciência. O Deus da Bíblia é também o Deus do genoma. Deus pode ser encontrado na catedral e no laboratório.
investigando a criação incrível e majestosa de Deus, a ciência pode, na verdade, ser uma forma de louvor. E eu vou deixar minhas duas frasezinhas aqui hoje. O pensamento é o ensaio da ação. Isso é uma frase de Freud. E outra, vá firme na direção das suas metas, porque o pensamento cria, o desejo atrai e a fé realiza. Então, que possamos respeitar cada um que tem a fé. Respeitar também a fé de cada um. Porque nós precisamos ter, na nossa essência, o respeito. E falando sobre fé, gente, respeite. Tenha esse sentimento, o respeito pela fé de cada um, do seu familiar, dos seus amigos, do seu colega de trabalho. Seja exemplo, apenas isso. Respeite. Deus abençoe a todos. Um ótimo dia. Maravilha. Muito obrigado mais uma vez, Rosina, Adriana, por trazerem materiais maravilhosos para a gente. E a gente fica, né, refletindo, a gente fica pensando. Enquanto vocês duas estão falando, a gente fica aqui pensando. Então, é interessante, né? A Adriana estava falando, eu estava pensando. Gente, quantas pessoas que tiveram, né, a fé, mesmo estando doentes. Tem pessoas que têm fé, tiveram fé e foram curadas, e outros que tiveram fé e não foram curadas. Como explicar isso? Né? Muitas pessoas, às vezes, elas fazem essas perguntas para a gente. A minha fé, né, a fé de quem realmente acredita que, por exemplo, acredita em Deus, como nós aqui, a maioria de nós que aqui estamos, acreditamos em Deus. Então, a fé não está somente quando Deus me cura. Não, a fé também está quando Ele não me cura. Porque para nós que acreditamos que temos fé em Deus, a vida é eterna. Então, Ele pode não me curar aqui. Quantas pessoas que eu conheço, que eu conheci, e que não foram curadas. Morreram por causa de uma doença. E pediram a Deus que as curasse. Então, assim, como a pessoa que tem realmente uma confiança em Deus, na palavra dele, ela sabe que a vida dela não acaba aqui, que a vida é eterna, que ela não foi curada aqui nesse momento, na Terra, mas que ela vai ser transformada para morar eternamente num novo céu e numa nova terra. Então, veja que quando a pessoa realmente confia na outra, para ela não tem nada que a separe da sua confiança em Deus. Acontecer ou não acontecer as coisas aqui na Terra para ela, não significa que isso vai mudar a confiança que ela tem em Deus, o amor que ela tem por Deus. É muito importante você estar consciente disso, porque, como a gente já falou aqui, muitas pessoas, seres humanos, usam a Bíblia nas religiões para manipular as pessoas, para controlar as pessoas. E muitas das vezes tem pessoas que não obtêm uma bênção, estou falando só de cura, mas às vezes ela não adquire uma bênção que ela quer tanto, e às vezes os religiosos a colocam numa situação, não, mas é porque você está em pecado, é porque você está fazendo isso. E ali ele controla aquela pessoa. E se a pessoa não tiver uma fé inteligente, se ela não tiver uma fé realmente em Deus, se a fé dela for no ser humano, se a fé dela for naquele religioso, naquele líder, ela vai ser facilmente manipulada. Facilmente manipulada. Como muita gente tem fé nas suas crenças
Você tem que ter fé em você primeiro. Confiar que você é capaz de pensar e decidir o que é melhor para você. Se você não tiver fé em você, você vai ser facilmente manipulado nesse mundo. Pode ter certeza. Você tem que ter fé em você. E, acima de tudo, fé em Deus. Se você tiver fé em você, como a Adriana falou, os cientistas, muitos deles, como eles pensam, muitos deles não desconsideram Deus. É uma mentira no mundo dizer que os cientistas não acreditam em Deus. Isso é uma mentira. A maioria acredita porque a maioria pensa. E quando você para pensar, estudar, e todos eles estudam a Bíblia, que na Bíblia tem a resposta para tudo, eles podem ficar reticentes, muitos, até por uma questão de influência exterior, né? Um preconceito que existe, mas quando eles pesquisam a Bíblia, a maioria pesquisa, você pode ter certeza disso, eles pensam e veem o quanto que a Bíblia tem ali a resposta para muitas das perguntas que eles têm. Então, acreditar em você, acreditar em Deus, é usar uma fé inteligente, é usar uma fé racional. E aí você, com certeza, vai fazer escolhas muito mais acertadas, você não vai sofrer com nada que você passar, sabe? Você vai conseguir raciocinar e pensar, peraí, por que eu estou passando isso por causa de um pecado? Não. Talvez por falta de cuidado com a sua saúde, você está tendo aquele problema de saúde. Falta de cuidado com o seu casamento, você está tendo aquele problema de casamento. Falta de problema de organização financeira, você está tendo um problema financeiro. Não é porque você está errando, cometeu um erro aqui, outro ali, você vai errar todo dia. Se a gente fosse ser realmente bem-sucedido em tudo que a gente faz, por ser certinho ou não ser certinho, ninguém seria bem-sucedido em nada, porque a gente erra o tempo todo. Então, é uma questão de usar a sua fé inteligente, porque todos nós, como falei no começo do conto, temos fé, usamos a nossa fé o tempo todo. Seja a fé no outro, seja a fé em Deus, seja a fé na gente. Mas eu sou testemunha. São 30 anos que eu tenho muita fé em mim e em Deus. E eu confio plenamente, sabe, que eu falhando, Deus não falha. Já falhei muito, falho muito, mas Deus não falha. Deus é perfeito. Em todos os seus projetos, todos os seus planos, ele é perfeito. Vamos, então, agradecer a Deus, vamos orar e encerrar esse encontro de hoje maravilhoso. Deus amado e querido, nós te louvamos, te agradecemos de todo o nosso coração. Mais uma vez, sabe, aprendemos muito aqui nessa manhã. Peço que o Senhor abençoe cada vez mais a Rosina, a Adriana, a Márcia, para que cada vez esses nossos encontros se tornem cada vez mais, sabe, abençoados, sabe, meu Deus? Traga para a gente entendimento, conhecimento, e todos que participarem aqui com a gente ao vivo, como hoje a Juliana está, e aqueles que forem assistir pelo canal no YouTube, o Senhor possa falar muito mais do que o Senhor falou aqui nessa manhã, meu Pai, em cada tema que ali está registrado no nosso canal no YouTube. Nós entregamos esse dia em Tuas santas mãos, e desde já te agradecemos, te louvamos, e temos a certeza que o Senhor está no controle de tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Gente, bom dia. Amanhã, nosso tema será limites, não é isso? Limites. Olha, muito interessante esse tema. Então, já preparando, porque colocar limite é tudo, né, gente? Mas vamos primeiro agradecer a Deus por mais uma vez a gente estar aqui junto. Amém. Amamos muito. Amamos muito. Uma bênção estar com vocês. E olha, amanhã tem uma surpresa, hein, gente? Se prepare. Amanhã tem uma surpresa. Amanhã é dia 21 Mas como é de que amanhã tem maio. a surpresa? Como é que eu sei que é a surpresa e você já está sabendo o que é amanhã?
porque eu sei. Estou brincando. Rosina, bom dia. Bom Juliana, bom dia. dia. Bom Bom Márcia, dia, bom Priscila. dia. Bom dia, Juliana. Bom dia, Márcia. Tchau. Deus abençoe. Um dia abençoado.